Olá pessoal, eu sou o Davi Boechat e você está no meu canal do YouTube hoje para a gente falar sobre algo muito especial e que me deixou muito feliz. Finalmente chegou, minha gente, o livro novo, Palavra que Alimenta, a pregação expositiva no Adventismo. Esse aqui é o exemplar de prova, como a gente chama no mercado editorial. É o livro que chega da gráfica para que seja aprovada efetivamente a impressão oficial, que é a que chegará a você, se assim você desejar. E hoje eu quero, com esse vídeo, apresentar esse livro novo, em termos muito gerais aqui, para que você conheça e compartilhe a animação de ter esse conteúdo à disposição. Bem, para isso a gente precisa falar um pouco sobre a história do livro, né, do porquê eu me interessei em escrevê-lo. A ideia de pregação expositiva tem estado presente na minha vida há pelo menos 5 anos, 6 anos, talvez, algo em torno disso. O fato é que no Brasil a gente vem tendo uma preocupação com esse tema, que é o tema do púlpito, pelo fato de que bons pregadores surgiram no contexto das igrejas evangélicas, especialmente as igrejas calvinistas, e trouxeram à tona esse tipo de pregação, uma pregação que ao invés de ter como centro um tema, tem como centro o próprio texto, e do texto desenvolve as questões que são importantes para a vida de todos nós. E com esse livro eu tentei lidar com a questão da pregação expositiva numa perspectiva diferente daquela que normalmente a gente encontra, né? O fato é que existem dezenas hoje de livros em língua portuguesa que de alguma forma abordam a pregação expositiva. Entretanto, todos eles vêm de um contexto de produção para pastores, né? Conteúdos voltados a líderes que normalmente têm formação teológica e precisam ali só de um aperfeiçoamento. Vêm e informam, né, pastores que normalmente ocupam o púlpito das suas igrejas de uma maneira muito consistente, muito frequente. São pastores de apenas uma igreja, coisa do tipo. Toda essa realidade exigia que nós tivéssemos um material que lidasse com a questão da pregação expositiva no contexto do adventismo, que é uma realidade onde nós temos os nossos púlpitos quase sempre ocupados por leigos, onde nós temos uma quantidade, né, de pastores e de membros per capita diferente da maior parte das igrejas, e onde os pastores, por mais que façam esforços, acabam não tendo condições de estar nas igrejas com a presença que eles gostariam, né? Você tem, às vezes, a depender do distrito, a visita do seu pastor uma vez por mês, a cada sábado. Se você estiver num contexto um pouco mais difícil, uma vez a cada 2 meses, não é difícil, a depender da região que você esteja no Brasil. E por que, então, pensar na pregação expositiva num contexto adventista? Porque nós temos uma realidade diferente, onde o membro leigo participa muito mais, e onde esse membro leigo normalmente não tem o conhecimento teórico sobre a pregação, né? Ele não teve acesso a um seminário teológico, ele nem sabe, muitas vezes, por onde começar quando ele deseja ler algum material. E, além disso, existem questões de tradição mesmo, né? A tradição adventista é uma tradição que preza por sermões temáticos. Muitas vezes, quando a gente pensa na preparação para a pregação, as pessoas já determinam um tema e encontram versos ali que apoiam aquilo que elas querem dizer. Muitas vezes a gente vai ver também, e isso ecoa a prática do texto-prova, né, que é uma questão de hermenêutica, uma questão que não está no campo da retórica, que é onde normalmente a gente coloca as discussões sobre pregação. Normalmente a gente pensa assim, ao falar sobre pregação, ao pensar sobre pregação, e ao qualificar o que é um bom pregador, a gente pensa naquele cara que tem a força do discurso, o cara que fala muito bem, aquele cara que expõe as ideias com emoção, e na realidade, ainda que isso faça parte, né, o sermão é um ato retórico, o sermão é
um momento onde esse tipo de força de performance é bem-vindo, a verdade é que a pregação não é só sobre isso. Então, o livro se propõe a trazer para toda essa realidade que nós, como adventistas, enfrentamos, uma reflexão, e não é uma reflexão abstrata, é uma reflexão concreta, voltada para a vida e voltada para a restauração do púlpito adventista, para a melhoria da qualidade da nossa pregação na igreja brasileira. E eu quero mostrar para vocês quais são os capítulos, né? A gente tem 7 capítulos, mais a introdução e a conclusão, que dão uma visão geral sobre a questão da pregação. Então a gente não quer falar só sobre pregação expositiva, a gente quer pensar sobre pregação, sobre como é o ideal, sobre o que é melhor a gente fazer em relação à pregação e como ela pode, assim, ser mais efetiva na vida da gente. E a gente tem como capítulo 1 aí uma pergunta, né, que é: você é um falso profeta? Nesse capítulo a gente tenta desafiar a ideia de que o sermão deve ser algo para agradar as pessoas, né? E o conceito, especialmente, que a gente vê através do livro de Jeremias, de que o falso profeta é aquele que tem muito mais facilidade para ter popularidade, porque fala aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Confirma um engano do próprio coração delas. Então, o pregador é alguém que está disposto a lidar com aquilo que as pessoas precisam ouvir, em amor, é claro, mas não aquilo que elas necessariamente desejam receber. No capítulo 2 a gente fala sobre o livro de Esdras, né, com o capítulo Reavivamento da Nação, Reforma do Púlpito. Quando a gente vai ao livro de Esdras, a gente percebe uma série de reformas acontecendo, né? A gente percebe que Esdras tenta dar cabo àqueles 70 anos ali de servidão que o povo passou, e com isso ele reconstrói os muros, ele reestabelece a adoração no templo, ele coloca os levitas nos seus devidos lugares, ele pensa em questões logísticas, questões militares, mas o grande momento da renovação espiritual do povo acontece de fato no momento em que a palavra é reestabelecida e as mudanças sociais acontecem por causa de demandas que vieram da explicação da Escritura e da transformação dela. Então, em especial no livro de Esdras, a gente percebe que é muito importante a gente ler o texto, é importante a gente explicar o texto, e é importante a gente aplicar o texto, a realidade, né, abençoando as pessoas com uma compreensão melhor acerca da palavra de Deus. Esse é o 2º capítulo. No 3º, a gente fala do persiste em ler, exortar e ensinar, que é um reforço a essa ideia que o livro de Esdras nos apresenta, né, da ideia de que a gente precisa ler, como consequência disso a gente exorta, a gente baseia o nosso sermão em mudanças práticas. Não, a gente primeiro leva em consideração o texto e as mudanças vêm como consequência sempre, né? A palavra de Deus tem o lugar, tem a primazia e tem o poder para fazer as transformações necessárias. Lá no capítulo 4, a gente fala sobre interpretação bíblica, com o capítulo Entendes o que leis. Essa é uma questão, para quem é familiarizado com o livro de Atos, que acontece ali e a gente consegue perceber uma preocupação de Deus, através de Filipe, para que o eunuco, né, o etíope, tivesse acesso à compreensão da palavra de Deus. E essa compreensão gerou o quê? Gerou transformação de vida, gerou batismo, gerou convicção para viver uma fé viva. Então, nesse sentido, esse capítulo é legal porque ele mostra como essa história se relaciona conosco hoje, né? Como o nosso trabalho como pregadores, como ensinadores da Bíblia, seja no púlpito, seja fora dele, também precisa ser um trabalho de aprofundamento da Bíblia para que assim a gente tenha resultados firmes, resultados fortes, uma consolidação da fé dos nossos irmãos. No capítulo 5, a gente faz um apelo mais profundo, que é o apelo de pregar a palavra. Pregue a palavra é o título desse capítulo. Esse capítulo, eu preciso dedicar um tempo maior para falar sobre ele. Por quê? A razão para a gente escrever esse livro veio de um momento
em que havia uma discussão sobre a legitimidade ou não da pregação expositiva no contexto do Adventismo. E qual era a discussão que estava acontecendo naquele momento? Alguém mencionava que a pregação expositiva não fazia parte da nossa tradição retórica e que a pregação expositiva, se fosse boa mesmo, não seria realizada por cristãos que ignoram crenças que são importantes, né? Crenças distintivas, as crenças fundamentais da Igreja Adventista. E, com isso, eu me senti assim, impelido em fazer uma pesquisa sobre como pregadores adventistas, no decorrer da história, através dos periódicos denominacionais, compreenderam a questão da pregação expositiva, ou seja, fazer uma pesquisa bibliográfica com um recorte histórico amplo, utilizando como objeto de estudo as revistas denominacionais, em especial a revista Ministério, sobretudo a versão em inglês da revista Ministério. E ao me debruçar sobre essa pesquisa, eu encontrei centenas de arquivos que falavam sobre a pregação expositiva, não só na revista Ministério, na versão em inglês, mas também em outros periódicos denominacionais, como a própria Review and Herald, que seria para nós a revista adventista aqui no Brasil. Então, muitos pregadores falaram de forma positiva da pregação expositiva desde a década de 20 do século XIX. A gente tem declarações muito interessantes e muito fortes há pelo menos 80 anos e contínuas sobre esse assunto. Então, eu decidi, nesse capítulo, não só, é claro, reforçar a ideia da pregação e de como ela é relevante para as nossas vidas, mas também dar essa contribuição que só um livro, uma perspectiva adventista, poderia fazer, que é mostrar não só a relevância da pregação expositiva, mas mostrar como teólogos adventistas pensaram acerca disso. Então vocês vão ter nomes como o George Knight falando sobre pregação expositiva, o John Paulin falando sobre pregação expositiva, o Herbert Douglas falando sobre pregação expositiva, o Jude Lake falando sobre pregação expositiva e muitos outros estarão à sua disposição caso você leia esse livro. E eu chamo de forma especial a atenção para o capítulo 5 porque ele é a razão de ser desse livro. E, de certa maneira, não só o capítulo 5 é relevante, mas uma vez que ele foi o início, né, o problema levantado pelo capítulo 5 foi a origem desse livro, a pesquisa sobre pregação expositiva ela não está só no capítulo 5, mas ela está em todo o livro. Então vocês vão encontrar mais de 90% das citações que nós fazemos no livro, das referências usadas no livro, são apenas de teólogos adventistas. Então, se você quer aprender sobre pregação expositiva, mas quer aprender a pregação numa perspectiva adventista, esse é o material que agora está à sua disposição. À medida que a gente foi anunciando nas redes, antes de chegar aqui ao YouTube e falar também sobre o livro, muita gente falava, poxa, há muitos anos eu tenho me preocupado com a pregação expositiva, eu tenho me engajado na pregação expositiva e agora eu estou muito feliz em ter um material que vai fazer isso numa perspectiva adventista. E alguém pode falar, mas por quê? A gente não pode ler outro material? Claro que pode. Eu li literalmente dezenas de livros sobre pregação, pelo menos 40, para compor, né, esse material, para me inspirar, para compreender, para me aprofundar no conteúdo que virou esse livro. Mas a realidade do adventismo nos inspira a ter insights diferentes, né, sobre como organizar essa agenda, sobre como aplicar a pregação expositiva numa igreja local que tem diversos pregadores e não apenas um, que tem uma agenda de associação a cumprir, né, que tem uma série de questões que estão na nossa realidade e que precisam ser corretamente abordadas de modo que a gente possa ter, de fato, uma pregação expositiva acontecendo e sendo, assim, eficaz na vida da igreja. Mas o livro não acaba por aí, a gente ainda tem mais 2 capítulos. E o capítulo 6 é o Pregação e Persuasão, que é um capítulo onde a gente lida mais especificamente com a questão da oratória. Eu me lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos de idade, eu assisti a um curso sobre pregação que um pastor muito querido ministrou lá no meu distrito de origem, lá em Nova Iguaçu, que era o distrito de Comendador Soares. E o pastor, o pastor Luciano, fez uma palestra assim de tarde de sábado para ensinar as pessoas a pregarem ali no distrito. E eu
vendo com a cabeça de hoje, percebi que aquelas dicas sobre pregação eram muito mais dicas sobre como se portar frente ao público, como apresentar e organizar as ideias e tal. Era uma questão de oratória, mais do que uma ideia geral sobre os sermões, o que também, convenhamos, é muito importante. E é muito importante porque a oratória ela organiza as nossas ideias de modo que a gente possa ter o recurso necessário para que a explicação aconteça de uma forma efetiva, né? Então não adianta nada você ter um conteúdo muito bem estabelecido e que faz muito sentido na sua cabeça se você não consegue transmitir isso com toda a força necessária. Então a oratória é muito importante. Não obstante, a gente tem dois problemas, né, com a oratória. E a gente vai explorar isso no capítulo, que é o de colocar a oratória num lugar muito elevado, que ela, sim, ela é muito importante, ela é tudo que a gente tem a apresentar na pregação. E o segundo problema é o da gente desconsiderar o valor. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio para falar bem e, com isso, potencializar a mensagem que a gente está querendo passar e a gente também não colocar isso como um valor absoluto superior. Por quê? Quando a igreja coloca isso como um valor absoluto superior, ela desconsidera os aspectos teológicos, ela desconsidera o ensino, ela fica aberta a qualquer tipo de coisa e ela também gera o problema que a igreja de Corinto enfrentou com aquele tipo de divisão que acontecia entre aqueles que eram partidários, né, os membros que eram partidários de Paulo, os membros que eram partidários de Pedro, os membros que eram partidários de Apolo. Então, a gente precisa ter uma perspectiva correta sobre o como falar bem em público, e essa perspectiva também tem grandes contribuições da teologia para ser dada. Por fim, a gente termina com um capítulo que é importantíssimo, que é o aplicação e interpretação para a vida. A aplicação, meus amigos, é aquele tipo de interpretação que a gente faz que já não está apenas preocupado com o conteúdo do texto bíblico, a correta interpretação dele, mas está preocupada sobretudo sobre como esse conteúdo bíblico que foi extraído vai implicar na vida das pessoas. Então a gente pode cometer muitos erros na aplicação. A gente pode fazer com que a aplicação seja enfadonha. A gente faz o sermão e chega no final e vai dizer que a gente precisa orar mais, ler a Bíblia e fazer apelos genéricos. Mas a gente também pode ir por um outro caminho que também não é legal, que é o de achar que as pessoas vão resolver a vida delas sozinhas, elas não vão ter nenhum tipo de apelo mais específico de ação sobre aquela crença, né? Então a aplicação ela tem a ver com aquilo que a Bíblia diz e como agora a gente deve viver, o que a gente deve pensar, como a gente conforma a nossa existência nesse mundo à luz da palavra revelada do Senhor. E aí tem também uma conclusão onde a gente recapitula e faz outras considerações, e na conclusão a gente mostra, por exemplo, como você pode organizar melhor as suas ideias para que os seus sermões funcionem bem. Então, se você tem dificuldade, às vezes, de conseguir ali concatenar as ideias para preparar um sermão, a conclusão vai te ajudar com dicas práticas, que são dicas que servem, inclusive, para produção de textos, que servem para redação no sentido geral. A conclusão vai te ajudar nessa missão. Então, meus amigos, é uma alegria mesmo poder apresentar esse livro. Na introdução do material, e eu vou usar isso como conclusão para esse vídeo, eu menciono, né, que a pregação é uma das principais razões para alguém escolher por uma igreja. Sabe? Muitas vezes o adventismo tem percebido em diversas regiões do mundo uma fuga muito grande de membros, né? A nível mundial, aproximadamente 48% a 50% das pessoas que se batizam saem da igreja. E é claro que existem razões diversificadas para esse número altíssimo de apostasia. Mas eu tenho a percepção de que, em parte, isso acontece também por conta da pregação. E a gente precisa ter um púlpito reavivado na nossa igreja, que comunique vida, que comunique esperança, que comunique responsabilidade cristã, que produza santificação através da palavra do Senhor. E eu acredito que a pregação expositiva é um caminho para isso. E é por isso que eu produzi esse material.
E apesar de ser um material independente, né, vocês terão à disposição um conteúdo que está bem escrito, modéstia à parte, não só pelo meu trabalho como escritor, mas também pelo trabalho do Matheus Cardoso e também pelo trabalho do Reginaldo Castro, que fizeram, né, respectivamente, a preparação e a revisão do livro. Então é um livro que está com qualidade textual, é um livro em que eu tentei ao máximo escrevê-lo como um livro-reportagem. Então é um conteúdo teológico, mas escrito numa linguagem propícia para quem não lê e quem não conhece profundamente teologia, e vai ter uma experiência de abertura através desse livro. Então, se você quer ser um pregador, não conhece muito sobre teologia, não conhece muito sobre interpretação bíblica, tenha certeza que aqui você vai ter muito material para você começar a entrar nesse mundo, até porque a gente inclui, além dos capítulos, da introdução e da conclusão, a gente tem uma lista de livros que podem te ajudar a compreender melhor a teologia. Então, sobre teologia adventista, sobre pregação, sobre, né, uma gama de assuntos, como comprar comentários bíblicos, tudo isso está aqui. E está em 140 páginas, escritas de forma acessível e com um bônus que também precisa ser mencionado, que é a qualidade gráfica do material, né? A produção gráfica foi muito bem feita, foi feita pelo Rodrigo Neto, que é um amigo, trabalha na Casa Publicadora Brasileira, produziu já muitos livros na Casa Publicadora, dentre outros materiais, e emprestou o seu talento para que a gente tivesse um livro feito com o que há de excelência possível, num livro que, além de tudo, tem um preço maravilhoso. E eu conto com a tua contribuição, com a tua compra desse material, para que esse material abençoe a sua vida, para que ele traga uma outra perspectiva sobre pregação para você, que vai refletir na vida de outras pessoas, que vão ter condições de ouvir a palavra de Deus, falando, incomodando, mas também aquecendo, arrefecendo o coração para verdades que precisam ser conhecidas. Eu estou muito feliz de apresentar esse livro, porque não é o primeiro, também não é o último, em nome de Jesus. Mas eu acho que é uma contribuição que vai ser relevante para a igreja. Eu escrevi um livro que vai ser relevante para a igreja, e você vai descobrir isso lendo esse material. Na descrição do vídeo, você tem duas formas de comprar o livro. Seja através do link, onde você vai comprar através do site, ou comprando diretamente comigo. Você pode entrar em contato por e-mail ou pelo WhatsApp. O preço, através desse segundo caminho, é um pouquinho mais baixo e, enfim, temos aí as alternativas. Você pode pagar com cartão de crédito no site, pode pagar com Pix diretamente comigo. O importante é que você tenha esse material e, agora que se aproxima o final do ano, se possível, presenteie também as pessoas que você ama, os pregadores que você admira, gente que você vê potencial para pregar melhor, não só na retórica, mas sobretudo no conteúdo. Minha gente, Deus abençoe vocês. Eu espero que esse livro chegue a muito mais gente, porque ele pode abençoar o nosso púlpito adventista aqui no Brasil. Esse é o objetivo, esses são os meus votos. Que Deus abençoe a todos nós com um púlpito melhor e com livros feitos com esse objetivo. Forte abraço, até breve. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, para que eles também conheçam um pouquinho melhor do nosso livro e possam ser motivados a dedicar um tempo na leitura. Tchau!